Boa noite. Nós estamos aqui no canal da Editora Cristã Evangélica para mais uma live. Estamos esperando aqui o André Reis, que é um dos nossos treinadores também, né, na Editora Cristã Evangélica. E as pessoas já estão entrando aí, né? Vamos ter mais essa live. A editora, nesses tempos de coronavírus, né? Nós estamos fazendo várias lives para ajudar e abençoar as pessoas nesses tempos tão difíceis, né? Onde precisamos do Senhor mesmo para saber o que nós devemos realmente fazer. Então nós vamos aguardar mais alguns minutos. O André Reis já deve estar chegando aqui. E deixa eu ver se ele já deixou alguma coisa aqui pra gente. Vamos lá. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos lá. Então, para quem não sabe, hoje o tema da nossa live, tá? É uma vida intelectual como chamado cristão, né? Então, nós teremos aqui uma vida intelectual como chamado cristão. Várias pessoas entrando aí, eu quero agradecer aí, tudo jóia, pessoas que eu conheço, pessoas da minha igreja, pessoas que eu já conheço, amados do Ministério da Editora Cristã Evangélica. Para quem não sabe, eu sou o Maurício Gomes Gutierrez, trabalho no setor de marketing da Editora Cristã Evangélica. Estamos fazendo home office aqui, estou no quarto do meu filho aqui, então se vocês não acharem algum brinquedo ali atrás, alguma coisa, é o lugar mais calmo aqui de casa, né? Então a gente está aqui fazendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o André Reis. Vamos lá. Aí enviei um chamado para ele para ver se a gente consegue falar com ele aí, né? Tiago Versilo, ô Tiago, um abração para você aí, cara. Legal. Ó a Regina aí. A Regina foi a que falou na nossa live agora, de semana passada. Ela falou sobre no nosso novo projeto, né, de hashtag. Pode falar da hashtag aí para todo mundo aí, Regina. Nosso projeto EB até você. Né? Se você usa o nosso material, se você tem novas ideias, né, de como usar os nossos materiais nesse tempo de confinamento, pode mandar para a gente vai entrar em contato com você. E quem sabe você não está aqui, ó, com a gente nessa live também, falando das suas ideias. Estamos aqui aguardando. Vamos ver o que ele vai falar aqui, que ele deve estar me chamando aqui. André Reis, cadê o André Reis? André Reis. Enviei outro convite para você aí, André Reis, para você participar da nossa live. André Reis, para quem não sabe, chegou agora, é um dos treinadores nossos do Ministério Editora Cristã Evangélica. Temos feito vários simpósios, treinamentos e congressos por todo este Brasil. E André Reis tem participado deste projeto, junto com a Regina, que escreveu aí a hashtag. Vamos lá ver se agora a gente
Aguardando, conectando. Aê, capitão! Como é que você tá? Finalmente consegui. Oh, Deus abençoe a sua vida. Tava falando aqui de você, falando do nosso ministério da editora, falando que nós fazemos, né, treinamentos, capacitações por todo este Brasil e você faz parte também disso, né? Então, se você quiser, você fala um pouquinho de você, se apresenta e, cara, o nosso canal é seu, cara. Tá certo. Então, galera, eu sou o André, sou de Recife. Hoje eu estou numa igreja aqui em Piracicaba, igreja Casa de Oração. Hoje meu ministério atual está mais com os jovens, adolescentes, crianças e um projeto social que a igreja tem, que é o CROC, um bairro afastado. Além de ser colaborador da editora, melhor, né? Hoje eu estou sendo só colaborador da editora, não estou fazendo nada paralelo, não. Mas eu já estou também. Ainda. Mas já escrevi para o Diário de Hora Silenciosa do Palavra da Vida e gosto muito mesmo de dar aula e de colaborar, como eu tenho colaborado com a editora. Minha formação, Amém. primeiro foi militar, fui militar por 10 anos, Nosso depois eu, capitão! depois eu fui seminário, depois eu fiz seminário, fui Palavra da Vida em 2009, isso. 2009, me formei em 2013. E desde lá, o que eu tenho mais pensado e trabalhado é com crianças e adolescentes. Então, faço curso de aconselhamento bíblico pela ABCB, já fiz os 4 módulos, e tenho alguns outros cursos na área de educação. Estou fazendo um agora de educação cristã clássica e outro de contação de história, mediador da leitura. Estou envolvido nessa área didática e mais diretamente com criança e adolescente. Joia. E hoje a Quebrou gente meu está aqui. suporte. Oi? Quebrou meu suporte, vou ter que ficar segurando o celular. Ah, eu falei para você, cara. Deus é que está no controle, cara. Para quem não sabe, nós somos dois marinheiros de primeira viagem nisso, né? Tempos de quarentena, aprendendo sempre, né? E eu vou pedir para você cuidado só, que acho que você está tampando o seu microfone e às vezes ele não Tô sai tampando? tão certo. Isso, às vezes ele fica meio opaco e tal. E Ah, cuidado também em ficar se movimentando, porque senão parece que a gente está num barco, entendeu? Então, então eu vou tentar, peraí. Eu vou pegar o celular e vou fixar ele agora. tá Pronto. bom. Deus E hoje, abençoe, cara. já pode E falar da hoje proposta aqui, de hoje, Maurício? pode falar. Uma Beleza. vida, como é que é aí? Uma vida intelectual como chamado cristão. O que é isso, cara? Baseado nesse livro aqui, ó, pessoal. Tá Ué, bom? mostra pertinho aí. Joia. Ó, pelo tanto de anotações, você gostou do livro, hein, cara? Eu gostei muito. Mudou muito minha forma de pensar. Principalmente porque quando eu comecei a estudar essa questão de educação cristã e educação cristã clássica, eu vi o quanto a gente deixou a desejar. Os estudiosos cristãos não produziram aquilo que deveriam produzir, da forma que poderiam produzir. E esse autor aqui, o James Sire, ele abriu muito a minha mente, né? Deus usou ele grandemente. Eu queria compartilhar isso com o pessoal agora. Deixa eu ver a hora, para não me perder. Ah, tá bom. Nós estamos aqui, se você quiser, eu vou falando para você a hora. Vai Agora são correndo. exatamente 20 horas e 10 minutos, cara. Pronto. Nossa Então, live Maurício, tá apenas eu vou começando, dá começar. para. Desculpa, pode falar. Não. Se você quiser, eu vou falando para você de quanto tempo você quer, não tem problema. Mas Quando fica à tiver vontade, faltando, cara. quando tiver faltando 5 minutos para terminar, você me avisa. Tá, eu corto, faço assim, obrigado, acabou. Brincadeira, vai Beleza. lá. Então, eu queria começar refletindo numa frase, eu não sei se foi o pastor Augusto Nicodemos que disse, que cunhou, mas eu já ouvi muitas vezes com essa frase, ele dizendo com estampado na camisa. Né? E ele diz assim: Jesus morreu para tirar o pecado e não a sua inteligência. Infelizmente, o cristão, ele tem uma mania de ficar dicotomizando as coisas. Tá?
E ele acha que a forma de pensar, a forma de se produzir material intelectual é algo que está separado da salvação, da palavra de Deus. Né? Como se diz assim, ciência é uma coisa, faculdade é uma coisa, pensadores é uma coisa, Bíblia é outra coisa. Não. E James Sides ele nos traz na mente aqui é que isso está totalmente ligado. Ele nos lembra disso. Então, o convite da nossa conversa hoje é da necessidade que nós temos que lembrar que quando o pecado ele entrou aqui na Terra, né, que todo mundo sabe, relato bíblico lá de Gênesis, Certo. a, a profundidade que o pecado atingiu, às vezes a gente não consegue mensurar isso. Mas a inteligência, a mente, a nossa forma de pensar também foi contaminada pelo pecado. A queda fez um estrago total, né? Completo. A queda... Então, quando a gente pensa no ato de produzir material intelectual, a gente tem que lembrar que um cristão ele produz material intelectual diferente de um não cristão. Não tem como essas... Meu som está cortando um pouco. Mas será que é por causa da ruindade do meu... Quer que eu tire para testar? Pode tirar um pouquinho, só para ver como é que fica. E eu trazendo aqui assim, melhora? Melhora. Então tá bom. Vai ficar a minha cara do jeito que eu não quero, mas vai deixar assim. Então, interessante é a palavra aí, cara. Não esquenta não. O cristão intelectual ele tem que pensar e produzir diferente de um cristão, de um intelectual não cristão. E por quê? Porque primeiro fato que o crente tem que ter em mente é que ele tem que usar a mente dele como uma forma de louvar a Deus. E a gente não se lembra disso. Eu louvo a Deus com a minha mente. Eu louvo a Deus com o que eu produzo por meio da minha mente. Então, a nossa mente tem que ser usada como forma de louvar a Deus. Se a gente tem que eleger um versículo, um texto base, ou dois, a respeito do que a gente vai falar hoje, é o que o Paulo diz, a respeito de que tudo que é comais ou verbais, a gente passa para a glória de Deus. E lá em Colossenses, ele também lembra que tudo que a gente fizer tem que fazer como se fosse para Cristo, inclusive o que a gente pensa, o nosso material intelectual. Então, o caráter de Sides, o caráter interior da atividade intelectual de um cristão, ele é completamente diferente do não cristão, porque o ato de pensar expressa os sentimentos, se está sendo direcionado para o bem ou para o mal, ou a Deus ou ao próprio sujeito. Então, o primeiro passo que um cristão tem que dar quando ele pensa nessa dimensão do que é um cristão intelectual é o que ele está produzindo, primeiro, qual é o sentimento. O que leva ele a produzir material intelectual. Qual a motivação dele, então? Qual a motivação? Qual Entendi. a motivação disso, né? Se isso que ele está fazendo está direcionado para o bem ou para o mal. E o que é que vai dizer se é para o bem ou para o mal? A palavra de Deus. Não pode ser apenas um instinto. Eu estou produzindo esta droga aqui porque eu acho que isso é benéfico. Não tem que achar. Tem um princípio bíblico que diz o que é bom, o que é mal, e se é bem, se é mal, ou se ele está cumprindo ou não aquele padrão. E por último, se quando esse cristão intelectual ele está pensando, gastando tempo e pesquisando aquilo, o final daquela pesquisa vai gerar glórias para Deus ou glórias para ele. Então, esse já é um diferencial do cristão intelectual. Por que um cristão intelectual? Porque a gente tem que pensar num cristão intelectual. O primeiro aspecto é porque o intelecto não é algo exclusivamente cerebral, mental. Por quê? Porque se a gente achar que o intelecto, que o pensamento, que o raciocínio são apenas
conexões e sinapses nervosas, o cérebro poderia funcionar sozinho, sem alguém que avaliasse o que ele está pensando. Então, o que se processa aqui dentro não é só química, não é só ligações neurais. Não é só o quê? Cortou o áudio na hora. Não é só o quê? Ligações, os neurônios mandando informações um para o Não outro. são sinapses, entendi. Não são apenas sinapses. É algo muito além disso, porque a gente não pode esquecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós temos uma parte material e imaterial. Se a gente corta a parte imaterial, que é a alma, ou como alguns, alma, espírito, Certo. a gente está tirando essa essência de Deus em nós, principalmente em nós cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por último, por que pensar num cristão intelectual? Porque o que ele fala e os procedimentos éticos deles refletem no que ele acredita. Então vamos supor alguém falando sobre como surge, aonde começa a vida. Alguém que está fazendo fecundação in vitro e uma pessoa que está tendo a concepção normal de uma criança pelo relacionamento sexual. Se o que nortear o teu pensamento sobre toda essa tecnologia aí de Deus nisso tudo, a gente vai ter a fecundação in vitro como se fosse simplesmente uma pesquisa de laboratório, sem levar em consideração que ali, naquele momento, uma vida começa, uma alma surge. Então, o procedimento ético dele vai depender dos conceitos que ele tem, que ele acredita, que move a inteligência dele. Então, a inteligência não é simplesmente sinapse, não é apenas algo mental. Por isso, o autor do livro, ele define o que é um cristão intelectual. E eu vou ler aqui para vocês. Beleza. Bom, é uma definição longa, mas eu vou ler uma vez. E se depois quiserem, eu tiro uma foto e você publica aí. Legal, legal. A gente posta algumas coisas importantes que você achar, a gente pode montar no post depois, porque essa live, se tudo der certo até o final, a gente vai conseguir gravar ela e a gente vai disponibilizar depois. E aí a gente já coloca com os links já as coisas que você achar que é legal para a pessoa pesquisar. Beleza. Tá? Então eu vou ler aqui o conceito que ele dá de um cristão intelectual. Tá joia. Um intelectual é aquele que ama as ideias e é dedicado a clarificá-las, desenvolvê-las, criticá-las, revelá-las, ver suas implicações, empilhá-las uma a uma até o topo, organizá-las, quedar-se em silêncio enquanto novas ideias lampejam e as antigas aparecem, reorganizarem-se, brincar com elas, fazer trocadilhos com suas terminologias, rir-se dessas, assistir ao confronto delas, separar as peças, montá-las novamente, julgá-las, evitar julgamentos sobre elas, alterá-las, trazê-las em contato com suas contrapartes em outros sistemas de pensamentos, convidá-las para jantar e desfrutar da sua presença, mas também satisfazê-la pelo serviço no trabalho diário da vida. Eu sei que é uma definição longa, mas Sim. Resumindo, o cristão intelectual, ele pensa, ele manipula, ele brinca com as ideias, ele organiza, reorganiza, mexe, tudo isso para a glória de Deus. Então, o cristão intelectual é aquela pessoa que gosta muito de pensar, de trabalhar com as ideias, de fazer com que as ideias se transformem em prática, mas com o objetivo final de Deus ser glorificado. Parece óbvio o que eu estou falando, mas além do óbvio que tem que ser dito, é importante a gente ressaltar algumas afirmações que o autor faz para que a gente perceba esse diferencial. Por exemplo, Deixa eu ver só se eu entendi. Deixa eu ver só se eu entendi, então.
Então, o que a gente está falando é que o crente, né, a pessoa que conhece a Cristo, ela pode usar a inteligência dela, a mente dela, né, para Cristo, claro, mas não só ela pode, ela deve fazer isso, porque tudo que ela for fazer, ela tem que fazer para a honra e glória do nosso Senhor. Isso. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque eu vou tentar cumprir tudo, algumas linhas de raciocínio que eu coloquei aqui. A gente vai ver que nem todo cristão tem o talento para ser intelectual. Como nem todo mundo tem talento para ser músico, para ser um Sim, artista, nem todo mundo tem um talento para ser um intelectual. Mas o cristão intelectual, ele tem que ter a consciência de que ele usa esse talento dele para louvar a Deus. Então, o cristão intelectual, ele louva a Deus com a mente dele. E é isso que eu quero que todos que nós estamos... ele usa como o músico usa o dom da música, como o escritor usa o dom de escrever, e assim o intelectual também deve usar esse dom para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. E isso tem se... é, nós cristãos não temos pensado nisso, de usar a nossa mente, o nosso intelecto como ferramenta de louvor ao Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhei um tempo numa escola cristã e a gente começou a procurar um professor de química. Mas a gente queria um professor de química bom que tivesse cosmovisão bíblica a respeito do assunto. Quem disse que a gente achava? Ou a gente achava um professor de química crente, ou a gente achava um professor de química bom. Mas um professor de química bom que fosse crente, a gente não achava. Porque o crente ele tem esquecido que o intelecto dele, aqueles que têm o talento de desenvolver este raciocínio, esse mundo intelectual, ele tem que louvar a Deus por meio desse intelecto. O autor ele diz o seguinte, ó, quando eu penso sobre conexão entre buscar a verdade e buscar o reino de Deus, mais radicalmente diferente, mais distinto de outros intelectuais, o cristão intelectual se torna. Conhecer e praticar estão intimamente relacionados, que se você não agir à luz do que você julga conhecer, você, na verdade, não conhece. E o que é isso? Se eu digo que eu sou crente, que eu acredito na palavra de Deus e na Bíblia, mas a Bíblia, na produção científica, ela é colocada de lado, na verdade eu não sou um cristão intelectual. Eu não sou um cristão que pensa da forma como crítica que eu penso. Então, o cristão intelectual, ele tem algumas características. Uma das primeiras características que a gente vai abordar aqui é a alma dele. A alma dele está tão ligada em conhecer a verdade que, obrigatoriamente, um cristão intelectual, ele é apaixonado pela santidade. Ele tem que desenvolver a santidade. E por quê, galera? Porque a gente... Galera, como se pensando com o meu jovem aqui. Tranquilo, cara. Por quê, pessoal? Porque a gente não pode esquecer que o pecado afetou a minha e a sua mente. Se a nossa mente ela foi afetada pelo pecado, eu tenho que desenvolver uma paixão pela santidade. Por quê? Se a palavra de Deus não estiver habitando no meu coração e eu não for separado por Deus para Deus, as consequências éticas da minha produção intelectual não vão apontar para a santidade de Deus. Então, não é pelo fato de uma pessoa ser muito inteligente que ela não deva se achar uma pessoa carente de conhecer as Escrituras, de estudar as Escrituras, de fazer oração, fazer jejum, fazer devocional, de ir para a EBD, de assistir os cultos. E cristão intelectual, obrigatoriamente, precisa entender que a mente dele tem que ser renovada, inclusive para a produção científica. Porque toda produção científica, toda, tem
um cunho ético, no final das contas. E este cunho ético tem que refletir a santidade de Deus. Então, primeira característica, ele busca pela santidade. Segunda característica, ele zela pela verdade. Tudo tem um princípio. Nada na mente de ninguém parte do zero. Tudo tem um pressuposto. E o pressuposto do cristão intelectual, todo e qualquer pressuposto, tem que partir de verdades bíblicas. Não pode ser de achismos lógicos. Não pode ser de conhecimento acadêmico só. O conhecimento acadêmico reforça as escrituras. Não são as escrituras que reforçam o conhecimento acadêmico. Por isso que qualquer decisão que um cristão intelectual ele tome tem que ser baseado na verdade. Então, primeiro, ele tem que sentir paixão pela santidade, porque ele tem que entender que a mente dele tem que ser renovada. Tem que ser sã. Oi? A mente dele tem que ser sã. Sã. Inclusive para pensar e produzir tecnologia, conhecimento, publicações, material científico, ele tem que buscar e zelar pela verdade das escrituras. Todo o trabalho dele, todo o trabalho dele, desde de recolher dados, desde fazer citações, tem que ser baseadas em verdade bíblica. E a última característica é que ele tem que ser consciente. Deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus, estou tentando folhear com uma mão o livro aqui. A dimensão moral de tudo que ele está fazendo. E o que é essa dimensão moral? A gente não pode ser aquelas pessoas que faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. O autor ele faz a seguinte observação: somente conhecemos o que praticamos, ou somente acreditamos o que obedecemos. Para vocês que estão ouvindo, eu queria que vocês gravassem isso. Somente acreditamos o que obedecemos. Você pode conhecer a palavra de Deus sem obedecer, mas você de fato não está acreditando nela. Ela só se torna real na nossa vida, nós somente acreditamos quando obedecemos. Tem um autor chamado Mortimer Adler, ele escreveu um livro sobre como ler livros. E ele diz que um livro prático só é real para mim quando eu pratico o que esse livro diz. Porque fez diferença, né? Porque fez diferença na vida dele. Porque tocou na vida dele, né? Porque eu acredito tanto naquilo que pratico. Se eu não pratico é porque eu não acredito. Então somente acreditamos no que obedecemos. Um cristão intelectual, ele obrigatoriamente ele tem que obedecer a palavra de Deus, ele tem que praticar o que está na palavra de Deus. E isso reflete a dimensão moral do cristão intelectual. Ele tem que conhecer e ele tem que praticar. Então, olha, características do cristão, do intelectual cristão. Ele zela pela santidade, porque ele tem que saber que a mente dele precisa ser renovada, inclusive para a produção científica ou de material intelectual. Ele busca incessantemente pela verdade bíblica, porque todos os seus pressupostos para tudo são baseados em princípios bíblicos, e ele obedece à verdade no que ele acredita. Tá? Para ele, esse cristão intelectual, para ele treinar a mente dele, o autor fala sobre disciplinas espirituais, ou disciplinas intelectuais, que tem alguma coisa a ver, é bastante semelhante aos meios da graça, como alguns dizem também disciplinas espirituais. Então, como é que a gente treina a nossa mente, né, para ser mais intelectual? O primeiro passo que o autor lembra é a solidão. E o que é isso? É que nós temos que nos lembrar de termos os nossos momentos a sós, refletindo. Mais para frente, eu vou ler de novo o que ele fala sobre o conceito de um cristão intelectual. Tá. Para você brincar com as ideias, para você
arrumar, reorganizar, destrinchar as ideias, você tem que estar num ambiente que não tenha ruídos. Você tem que focar. Se vocês forem pesquisar o número de livros de autoajuda que falam a respeito de ter foco, não é pouco, é muito. São muitos livros que tem no mercado nos ensinando a ter foco. Por quê? Porque isso é uma disciplina intelectual. Eu tenho que ter foco naquilo que eu estou pesquisando, naquilo que eu estou lendo. Por isso eu preciso dessa solitude, desse momento de solidão entre cada um e as suas ideias que estão pesquisando ou estão produzindo. Então, a solidão é necessária neste momento. A solidão leva a esta atenção. Quando eu não tenho, por exemplo, aqui na minha sala agora, no meu escritório, eu não tenho ruído de carro, eu não tenho ruído de nada. A solitude aqui me obriga a ter atenção naquilo que eu procuro estudar e pesquisar, intelecto. Daqui a pouquinho a gente vai ver que uma das características de a pessoa que tem esse talento de ser intelectual é o prazer por estudar. Se essa pessoa tem que estudar, não tem como estudar numa zona de muitos ruídos. Solidão, atenção. E aí ele fala em algo que eu vou desenvolver um pouquinho mais aqui sobre pensamento lateral. O que é Eu acho esse interessante isso que você falou, né, de você ficar quieto, né, para escutar, para pensar, né, porque até o mundo também pensa um pouco disso quando fala que na biblioteca você tem que ficar em silêncio, né? Na biblioteca, quando você entrava na escola, você tinha que entrar, olha, eu estou precisando de tal livro, será que você tem algum? Ou seja, você não falava alto, mas de jeito nenhum, né? Assim, até o mundo talvez distorce um pouco essas questões. Claro, o mundo distorce muito a Bíblia, mas também pensa um pouco sobre isso, né? E é importante a gente fazer o certo para Cristo, para Deus, nosso Senhor. Né? Com certeza. Eu estou só procurando aqui, vou ter que me mexer, porque eu tenho que encontrar a página no livro aqui. Eu marquei, parece que eu não marquei certo. Tranquilo. Só para te orientar, que você perguntou para mim dos horários, agora são 20 horas e 34 minutos, tá? Eu tenho mais quanto tempo? Ah, vamos aí, cara. Tá bom. Então, olha só. O que é esse pensamento lateral? O pensamento lateral é mudar a nossa forma de encontrar solução para as questões do dia a dia que a gente está estudando. Eu quero falar os tópicos que ele disse aqui. E ele fala que para esse pensamento lateral tem quatro passos que a gente deve seguir. Primeiro passo, reconhecimento do dominante ou ideias polarizadoras. Reconhecimento do dominante ou ideia polarizadoras. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma missão de encontrar petróleo numa determinada área. E aí, aquela área, eu julgo ter petróleo. Então, a minha mente diz o seguinte, ó, cava aí, e daí vai surgir petróleo. Aí eu Certo. cavo num buraco, não encontro petróleo. Cavo no outro buraco, não encontro petróleo. Cavo no outro buraco e não encontro petróleo. Enquanto a minha mente só tiver a seguinte informação, é aí que tem petróleo, eu não vou parar de cavar ali. Este é o reconhecimento de ideias polarizadoras, ou reconhecimento do dominante. Aquela ideia de que só tem petróleo ali é a ideia dominante. Então, o primeiro passo para eu desenvolver esse pensamento lateral é identificar e reconhecer essa ideia dominante. Depois que eu reconheço, poxa, eu só estou procurando petróleo aqui porque eu acho que só aqui tem petróleo. O segundo passo é a busca de diferentes formas de ver as coisas. Opa, eu estou achando que só tem petróleo aqui. E se eu começar a mudar a perspectiva? Talvez eu esteja perfurando no campo errado. Talvez eu tenha que trocar de lugar. Talvez eu tenha que rever a minha hipótese original.
Talvez não é aqui que tenha o petróleo. Se você não é um cristão intelectual, se você não tem essa forma de pensar, vai ser a pessoa que vai dizer assim: ah, não tem petróleo aqui, parei. Não está pensando na solução correta para resolver o problema. Então, depois que ele busca uma perspectiva, uma forma diferente de ver as coisas, ele faz um relaxamento dos controles rígidos do pensamento. O que é isso? Vamos lá. Ele começa agora a pensar o seguinte: espera aí, talvez seja em outro lugar que eu tenha que encontrar o petróleo. Sabe o que eu vou fazer? Será que é petróleo mesmo que eu tenho que cavar? Que eu tenho que procurar? Será que eu não posso procurar energia solar? Será que não é biodiesel? Será que não é no mar que eu encontro petróleo? Será que é só aqui na Terra, neste pedaço? Então eu começo a imaginar, a fugir daquela rigidez que me faz pensar que é só na Terra, cavando, que eu encontro o petróleo. Eu agora eu vou pensar em outros meios de ter energia. Porque eu quero petróleo, porque o petróleo vai produzir energia de alguma forma. Então eu quero outros meios de produzir energia. Por último, ele faz assim, uso do acaso. O que é esse uso do acaso? Saia daquele ambiente e mude totalmente a sua forma de pensar sobre aquilo. Vamos supor que você esteja querendo resolver o problema de petróleo e você resolve ir numa cafeteria, você resolve ir num museu. E por que ele diz que é a obra do acaso? Porque talvez lá, naquele momento que você estiver no museu olhando aquelas coisas, o acaso ou uma situação do acaso te traga um insight sobre uma resposta para aquele problema. E isso aconteceu ao longo da nossa história de vários e vários soluções científicas. Por exemplo, vulcanização. Sem querer deixaram cair enxofre numa mistura lá, e aí aquilo trouxe maior resistência à borracha. Mas não foi algo proposital, foi algo ao acaso. Ele fala aqui o raio-x. Aquela placa, aquela forma de tirar o raio-x naquela placa, não foi algo proposital, foi algo ao acaso. Então, uma das disciplinas intelectuais é solidão, atenção e essa forma de pensar lateral. Se vocês quiserem depois, ou o Maurício achar necessário, a gente publica isso aí também. Por Tá. último, não menos importante, é a oração. E por que a oração, galera? Porque quem tem este talento da inteligência, do desenvolvimento intelectual, ele pode cair na soberba de achar que ele pode por si mesmo. Quando ele ora, ele reconhece duas coisas, no mínimo. Primeiro, que ele depende de Deus. E por mais que ele tenha este talento para pensar, criar novas formas de resolver o problema, ele tem isso porque isso foi dado por Deus, para a glória de Deus. Então ele vai clamar a quem deu isso a ele para uma alternativa correta da forma dele desenvolver a inteligência dele. Então ele ora, primeiro, passo de humildade. Ele reconhece que tem alguém em cima dele e que deu essa inteligência para ele, essa forma de pensar. Segundo, ele vai colocar todas as alternativas que ele pensou diante de Deus. Deus, eu estou resolvendo um problema que eu preciso desenvolver meu intelecto aqui, a minha inteligência. Será que isso que eu estou desenvolvendo é do agrado do Senhor? Sonda o meu coração para ver se eu estou com a motivação certa. Eticamente, me mostra na tua palavra, Deus, se eu estou desapercebido. Então ele ora, entregando tudo isso a Deus. Me deu o Então, caminho, né? a direção para Deus. Então, um cristão intelectual, para desenvolver a disciplina do seu intelecto, ele precisa de solidão, ele precisa de atenção, ele precisa desenvolver essa forma de pensamento lateral, ele precisa orar e entregar tudo isso a Deus. Por último, galera, vamos falar aqui sobre a responsabilidade do cristão intelectual.
eu sei que pode ser que eu esteja dando uma enxurrada de informações, mas para eu fechar aqui e mostrar para vocês o diferencial de um cristão intelectual, eu tenho que falar tudo isso, né? Qual é a Bom, não responsabilidade? podia ser diferente, né? Um papo cabeça com um técnico, uma chamada dessa, né? Só pode ser um papo intelectual, né, cara? Não tem como. Qual é a responsabilidade, então, de um cristão intelectual? Primeiro, ele só pode se dizer cristão intelectual se ele reconhece que tem este talento. Eu vou colocar como usar a palavra talento, porque eu entendo isso na minha definição de diferenciações entre dons e talentos, eu entendo isso como um talento. Então, é todo mundo que é chamado para ser um cristão intelectual? Não, não é, tá? Isso é diferente de dizer que todo mundo tem que pensar biblicamente, tá? Todo crente tem que pensar biblicamente, mas nem todo crente consegue atingir um nível de dedicação e interesse em produzir material intelectual. Ou seja, isso é um dom de Deus para a vida daquela pessoa. Deus escolheu aquela pessoa e deu a ela características que ela naturalmente vai desenvolver a intelectualidade dela. Então, você que nos assiste ou nos ouve, tem que perceber se você é essa pessoa ou não, tá? Todo cristão tem que ter uma visão bíblica do mundo, mas nem todo cristão é um intelectual cristão. E aí o autor ele dá para a gente 3 dicas sobre como você saber se tem um chamado para trabalhar como um cristão intelectual. A primeira dica é: o intelectual deve ser razoavelmente inteligente. E o que é isso? Não é colocando aqui ou fazendo analogia a uma produção, uma posição até jocosa, não é o oposto de uma pessoa burra, mas é um oposto, é o sinônimo de uma pessoa que tem prazer em buscar cada vez mais conhecimento. Não, eu acho que a gente pode até brincando com a ideia do músico, né? Quando você tem o dom, né, de tocar algum instrumento, alguma coisa, você aprende mais fácil, você aprende, né? A pessoa fala uma vez e você já consegue fazer. Você não gasta, não investe tanto tempo naquilo, né? Porque você já tem uma predisposição em aprender aquilo muito mais facilmente do que alguém que fala assim, não, eu vou aprender, mas ele não tem o dom, ele pode até aprender, mas aquilo não é inerente a ele, então ele vai ter que dispensar muito mais tempo, energia para E, poder chegar no mesmo resultado que o outro fez, talvez com o pé nas costas. por exemplo, alguém que não tenha um talento para ser um intelectual cristão, ele nunca vai gastar horas de solidão mantendo o foco para resolver um problema e ele não vai ter também o pensamento lógico para desenvolver aquele tipo de pensamento lateral que a gente estava dizendo. Vai ser um parto para ele fazer aquilo. Já para a pessoa que tem o talento, ele vai querer ficar ali horas ou o tempo necessário para entender a raiz daquilo, pesquisando. Então, por isso que ele diz que um intelectual ele deve ser razoavelmente inteligente. E isso, obrigatoriamente, é, implica que essa pessoa tem que ter acesso à educação. Tá? Quando ele fala aqui, gente, em educação, não está querendo dizer que obrigatoriamente alguém tem que fazer uma universidade. Isso vai até ao encontro do pensamento da educação cristã clássica. O que é um diploma? Né? Porque existem até pessoas que são diplomadas que não têm tanta inteligência contra outras que não são diplomadas, mas que pesquisam e que leem muito. Então, quando ele fala ao acesso à educação, quer seja fazendo um curso superior, ou quer seja alguém que não tem curso superior, mas ele gosta muito de ler, de pesquisar, de assistir, de ouvir, tá? Então, talvez até seja um irmão nosso que tenha o segundo grau ou o primeiro, mas ele, dentro do seu nível, seu grau de conhecimento, ele pesquisa aquilo, ele lê, ele assiste aula à distância, ele pergunta, ele vai atrás.
Então, um cristão intelectual, esse é uma das características dele. A segunda característica, um intelectual deve ter a rara habilidade para comunicar e acesso para publicar. Então, se eu construo, se eu produzo um material intelectual, eu tenho que comunicar aquilo, porque aquilo gera algo para alguém, né? Produz algo de bom para a sociedade, quer seja para agora, quer seja o que a gente chama de ciência teórica. Né? Os físicos teóricos, eles não pesquisam coisas que necessariamente estão acontecendo agora, Vai mas ser uma semente para alguém, né? o produto intelectual deles, lá na frente, já vai servir para alguém desenvolver algo. Então, esse cristão intelectual, além de gostar muito de estudar e de ser inteligente, de pesquisar, ele tem que saber comunicar a ideia dele e ele tem que, de alguma forma, registrar a ideia dele para que os outros tenham acesso. Então, é notório essa habilidade que ele tem. E o que falta hoje? Gente, falta muito crente produzindo material bom para a glória de Deus. Tá? Esse é o diferencial. Tem muita gente produzindo material, mas tem pouca gente produzindo material com cosmovisão bíblica para a glória de Deus. Tem que ser publicado. Talvez não apareça lá o texto bíblico, mas a outra pessoa que é crente, ele vai ver que tem princípios cristãos ali envolvidos na publicação dele. E é isso que tem que acontecer. Eu ia falar exatamente do princípio, né? A verdade está ali. Você pode não colocar o versículo, mas o princípio está ali, né? Naquela atitude, naquela questão. Isso é importante. Obrigatoriamente. Por último, ele diz assim, ó, além disso, para ser mais específico, um intelectual deve ter ou desenvolver todas ou a maioria dessas características que eu listei quando ele definiu que é um cristão intelectual. Então eu vou ler aqui de novo. Melhor, eu vou ler só alguns verbos que ele diz que esse cristão intelectual tem que praticar, tá bom? Tá bom. Ele tem que amar a ideia, clarificar as ideias, desenvolver ideias, criticar ideias, resolver os problemas trazidos por meio daquelas ideias, o que levou, né, a ele pensar naquelas ideias. Ele deve ver as implicações dessa ideia e deixar todas elas registradas. Ele tem que organizar essas ideias. Ele tem que reorganizar essas ideias. Ele tem que julgar as ideias à luz das verdades bíblicas. Ele tem que alterá-las e trazer para a realidade do cotidiano de cada um. Ou seja, Tá aí a receita de bolo, então. Ele tem que ter esse prazer com a ideia, né? Ele tem que olhar para uma ideia e da ideia ele vai dizer, este é o meu parque de diversões. Aqui dessa ideia eu vou fazer dela uma roda gigante, kamikaze, sei lá quais os outros brinquedos que pode ter num parque de diversões, mas enfim. Ele pega aquela ideia e vira pelo avesso, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar crítico e organiza aquelas ideias e julga todas elas depois à luz da verdade de Deus, à luz das Escrituras. Isso leva a gente a pensar que a responsabilidade dele é trabalhar dessa forma e, no final de tudo, Deus ser glorificado. Como é que Deus é glorificado nisso tudo? E eu já estou terminando, tá, pessoal? Já está longo, até demais. Ele fala o seguinte, ó, eu vou ler 2 pensamentos dele aqui. Não, o primeiro é do Mark No. Ele diz o seguinte, no final, a questão do pensamento cristão é uma questão profundamente espiritual. Que espécie de Deus adoramos? Se você tem a noção de o que você está produzindo é espiritual, você vai temer antes de publicar isso. Você vai temer antes de trazer essa ideia à tona, porque você julgou todas as ideias, todos os procedimentos, de todos os lados, porque você criticou, desenvolveu, viu as implicações, reorganizou,
E tudo isso te auxiliou a julgar e ver se no final de contas o relacionamento com o teu produto intelectual e a ética redunda na santidade, redunda na glória de Deus e se Deus está sendo apresentado por meio daquilo lá. Ele diz o seguinte ainda: quando consideramos a definição de um cristão intelectual, a questão é muito diferente. Aqui temos a capacidade de controle. Somos responsáveis diante de Deus sobre o que fazemos com o que nos é dado. Antes de tudo, somos transformados em discípulos de Cristo, seguindo onde quer que Ele nos guie. Não pode ser onde nossas habilidades intelectuais nativas podem ser melhor empregadas. Então, Deus não quer saber aonde a sua inteligência é melhor desenvolvida. Ele quer saber aonde a sua inteligência melhor aponta a glória de Deus. Mesmo que para isso você tenha que sufocar algumas coisas que você acha, questão intelectual. Mesmo que ele ache que aquele é o caminho, aquela é a ideia. Mas se ele julgar aquilo à luz das Escrituras e a glória de Deus não for revelada ali, ele tem que parar com aquilo, porque o custo não é ele receber o prêmio Nobel. O custo é Deus ser glorificado. Por último, ele nos lembra o seguinte: ideias enganosas sempre terminam em derramamento de sangue. Mas em todo caso, é o sangue de outro alguém. Esta é a razão de alguns dos nossos pensadores sentirem-se livres para falar sobre qualquer coisa. Ideias, pensamentos intelectuais, qualquer tipo de conhecimento científico que não revele a palavra, que não revele o amor de Deus, vai trazer sangue. E por um acaso, e a história tem mostrado que não é o sangue da pessoa, não é o sangue da pessoa que pensou e articulou aquilo, é o sangue de outros. Por isso que o cristão intelectual, ele tem que ter essa noção que o que ele produz é para a glória de Deus. Porque se ele produzir errado, Deus não está sendo glorificado e pessoas vão sofrer por aquilo. Então ele tem que ter muito cuidado com o que ele pensa. Concluindo, ele vive em busca da verdade. Ele vive para a verdade. Ele vive para a verdade de Deus. E tudo que ele produz, todo o seu conhecimento, passa pelo crivo das Escrituras. Este é o cristão intelectual. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo nessa live, e você se identifica como um cristão intelectual, se você tem essas características, esse prazer de produzir conhecimento, saia do lugar escondido, mostre sua cara para o mundo e bata no peito que o conhecimento que você produz é para a glória de Deus. Mas antes disso, se lembre, você tem que se santificar, tem que estudar a Bíblia. Porque todos os princípios da sua pesquisa e do seu conhecimento bíblico tem que ser uma forma de louvar a Deus com sua mente. Louvemos a Deus com nossas mentes. E quem tem o talento, seja um cristão intelectual. Nós temos que estar sempre debaixo do guarda-chuva mesmo de Cristo, né? Não é nós que fazemos alguma coisa, né? Deus faz as coisas através de nós, mas nem por isso nós temos que ficar quietos no nosso canto, ou tipo, não vou fazer, ou eu tenho medo. Não, se você se colocar ali para fazer, Deus vai abençoar e vai te levar pelo caminho que Ele quer, né? Ô Maurício, deixa eu só fazer um link que eu esqueci, cara. Pode falar, cara. O que é que isso tem a ver com nós da editora? Quer dizer, eu não sou da editora, sou colaborador. Mas pensando no que a editora produz, o que é que a gente treina, né? Temos que lembrar o seguinte, primeiro, a editora capacita a igreja a estudar e amar a palavra de Deus. Então, quando você proporciona isso, você está lembrando a todos que, em primeiro lugar, independente se você é um cristão intelectual, se você tem este talento para desenvolver
o seu intelecto e pensar melhor cientificamente, se você não tiver a palavra de Deus como base, você Você não apenas tem nem base. não tem nem base. Não tem nem base. Não tem nem Entendeu? base. Segundo, se você que está nos ouvindo, você é um pensador, você é um professor, você trabalha com didática, você tem que pensar em todo este processo didático. Gente, existem tantas inovações aí, didática, a gente tem. Essa mesmo que a gente está usando aqui, poxa. Nós temos, eu esqueci, peraí, Maurício, vai vir um nome aqui na minha mente. Ah, é de um curso que eu vou começar a fazer. Ou não vou lembrar agora, não vai vir. A gente põe nos posts. É. Então, existem vários processos didáticos sendo desenvolvidos. Você, como um crente, tem que pensar nesses processos e nessas formas, de forma que o teu pensamento didático entre em qualquer escola para glorificar a Deus. Porque se você estuda didática, você estuda pedagogia, por exemplo, você não vê muitos autores crentes publicando ideias. A gente tem que ver mais, mas agora eu vou salientar. Pode até ter autores crentes, mas eu não vejo tanto autores crentes com uma verdadeira cosmovisão bíblica do que está acontecendo. Ele ainda faz dicotomia. Isso é bíblico e isso não é. Então eu te desafio, você que tem o prazer de estudar e desenvolver toda essa questão didática, pedagógica, se especialize cada vez mais nisso, com a base que a gente falou, a palavra de Deus, as verdades de Deus, para que a gente tenha mais professores de pedagogia, de filosofia, dentro das escolas, dentro das faculdades, ensinando pessoas com princípios bíblicos como a ética bíblica. Fechou. Professores seculares ensinando com princípios cristãos. Isso. Lógico que isso vai se refletir para dentro da igreja, né? Sim. Mas a gente está pensando nesse trabalho acadêmico. Tem que ter mais crente produzindo academicamente. Crente, às vezes, é muito preguiçoso. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É muito preguiçoso. A gente tem que deixar de ser preguiçoso. Tem que estudar, tem que pesquisar, porque os não cristãos estão dando um banho na gente em termos de pensamento intelectual. Aí acabei minha fala agora. Pô, cara, quero agradecer aqui. Muito obrigado aí por se dispor aí a falar com a gente, né? Esse papo cabeça mesmo, hein, cara? Muito bom, né? A editora, nesses tempos de coronavírus, nesses tempos aí, a gente tem se disponibilizado a falar do evangelho, né? Dar novas ferramentas, novos tipos de interações para os cristãos, né, poderem continuarem louvando a Deus, cada um em sua casa, mas unidos, né, pelo amor, unidos pela paixão em Cristo, pela palavra de Deus, né? Então a gente está dando ferramentas para poder ajudar, mas também tem esses papos cabeças também, né, de profundidade bíblica, né, onde a gente pode pensar mais qual o caminho que a gente realmente quer seguir, né? Espero que, como ele disse, você que está nos ouvindo, se identificou como um cristão pensador, um cristão que pode fazer mais pelo reino, que você arregace as mangas mesmo, ore a Cristo e vá em frente, né? Eu sempre brinco com a Regina que a gente tem que fazer, né? Se Deus está colocando no seu coração aquilo, não é por acaso. O cristão não pode achar que existe acaso. Não. Né? É Deus falando de alguma forma. Então vai, mas eu não sou capacitado. Mas na Bíblia fala que ele não pega os capacitados, ele capacita, né, as pessoas. Quero agradecer mais uma vez aí o André Reis por esse papo. Acho que não foi a gente não foi tão mal assim pela primeira vez, né? A gente estreou aqui pelo Face, por esses canais. Bom, pelo menos eu acho que a gente não foi. Vamos ver como é que vai ficar depois, né? Mas Deus abençoe você aí, cara. E eu quero falar para você aí que está com a gente assistindo. Amanhã nós temos mais uma live.
Amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui com a Thaís. Ela é lá do Piauí.